Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Você pode aplaudir ao Senhor? Ah não, Lagoinha, me ajuda aí, vai. Glória a Deus, aplauda mais ao Senhor. Esse é melhor? Podem sentar, queridos. Andar com o pastor Joel e com o Felipe, para mim, uma bênção, um amigo, um irmão, alguém com quem repartimos alegrias e lágrimas. É muito bom estar junto e muito bom estar com esta igreja, muito bom receber o carinho e a hospitalidade de vocês. Hoje eu quero partilhar para mim um dos textos mais emblemáticos da Bíblia e uma das histórias mais incríveis registradas nas Escrituras. Então convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, dos versos 6 ao verso 12. Jó 1, 6 a 12. E esse texto diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos 1 a 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos, esse é um dos textos mais impressionantes da Bíblia, porque há um registro de uma reunião, de um encontro de Deus com os seus filhos. E eu quero entender aqui que está se referindo aos anjos. E eu quero compreender que esta reunião aconteceu nas regiões celestes. E sem nos dar explicação, a Bíblia diz que Satanás aparece por lá. E é Deus quem dá o pontapé na conversa, perguntando para Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado, ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: não há ninguém na terra semelhante a ele,
o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é, com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando. Homem reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: olha, esse aí eu não observei ainda não. Eu ando meio ocupado, eu tenho outras agendas. Quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu para Deus assim: mas também puderas. Servir-te desse jeito é muito fácil. Tu tens abençoado a vida dele. Tu tens cercado a casa dele com a grande sebe, com a grande muralha de proteção. Os bens desse homem prosperam na terra, tudo que esse cara bota a mão vira dinheiro. Desse jeito é muito fácil te servir. E Satanás insinua duas coisas aqui. Primeiro, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos, para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só buscam a Deus porque descobriram que religião dá lucro. Mas Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó só serve a Deus por aquilo que recebe de Deus. Não por causa do caráter de Deus, mas por causa das bênçãos de Deus. E ele então levanta aqui uma espécie de tese. E a tese que ele levanta é a seguinte: ninguém ama mais a Deus que o dinheiro. A segunda tese que ele levanta é essa: ninguém ama mais a Deus do que a família, porque Satanás diz: toca no que ele tem. E o que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens materiais. Satanás disse: se tu tocares no que ele tem, esse mesmo Jó que hoje está adorando, amanhã vai blasfemar. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. O Deus a quem nós servimos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Ele é o soberano Senhor do universo. Então, com a permissão de Deus, Satanás sai dali para provocar um terremoto na vida financeira de Jó. Conforme você pode notar, versículos 14, 15 e 16 do capítulo 1, Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar o homem mais rico do Oriente ao colapso financeiro, à falência, à bancarrota. Bom, você sabe disso. Para quem sempre viveu numa magrela financeira, sofrer mais um revés, ele já está acostumado. Mas o cara mais rico, quebrado de um dia para a noite, o chão foge debaixo dos seus pés. Muita gente se insurge contra Deus, outras dão um tiro na cabeça. E a pergunta é: será que Satanás tinha razão? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21, quando Jó, ao receber a notícia da tragédia financeira, disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para esse mundo,
eu não vou levar nada desse mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele derrota a primeira tese de Satanás, provando que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas no mesmo dia da tragédia financeira, Jó recebe a notícia mais trágica da sua vida. Talvez nenhuma dor humana se compare a esta. Os 10 filhos de Jó eram amigos, porque Jó era um pai exemplar, intercessor, conselheiro, espiritual. Os 10 morrem num único acidente. Sempre que eu leio isso, pastor Joel, eu me transporto para debaixo da pele de Jó. E eu não posso imaginar o que é esta dor, de um pai levar para o cemitério todos os seus filhos no mesmo dia. Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se ergue das cinzas? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? E a resposta está no versículo 20 e 21. Quando Jó recebe a notícia, diz o texto, no versículo 20, que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus e disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. No meio das lágrimas, Jó prova que ama mais a Deus do que a família. No meio das lágrimas, Jó prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Mas aí vem o capítulo 2, e mais uma vez Deus se reúne com os seus filhos, e mais uma vez Satanás aparece por lá, e mais uma vez Deus dá o pontapé inicial na conversa e perguntou para ele: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha. E Deus cutuca outra vez e pergunta para ele: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus acrescenta: ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o destruir sem causa. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, as suas teses são mentirosas, as suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que me adora não por aquilo que eu dou, mas por quem eu sou. Então Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca ali nos ossos, toca ali na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Então, sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus o constitui em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para ele: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Louvado seja o Senhor. Mas, com a permissão de Deus, Satanás sai dali e coloca uma doença maligna em Jó. Ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Jó vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não tem alívio. A Bíblia diz que a pele dele vai necrosando, e ele precisa pegar cacos, talvez de telha, para raspar a pele necrosada. Bolhas de pus vão se formando, ele tem que morder nessas bolhas para tentar aliviar a sua dor. O seu corpo cheira mal, ele é uma carcaça humana, ele é uma chaga viva, ele é uma ferida aberta. O seu corpo está completamente
deformado pela doença maligna. E no auge da sua dor, a sua mulher se aproxima dele e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre logo. E ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E diz o capítulo 2, verso 10, que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios, e ele derrota a terceira tese de Satanás, e prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo, e prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, versículo 11, e diz a Bíblia que 3 amigos de Jó, e esses amigos são Elifaz, Bildade e Zofar, eles combinam ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Versículo 12, eles levantaram de longe os olhos e não reconheceram Jó, e eles ergueram a voz, e eles choraram, e cada um rasgou o seu manto, lançou o pó ao ar sobre a cabeça, e lançaram-se com Jó na terra, 7 dias, 7 noites, nenhum deles dizia palavra alguma para Jó, porque percebiam que a dor de Jó era muito grande. E esses homens num dado momento se tornaram consoladores molestos. E a pergunta que eu lhes faço é esta: esses homens eram amigos de Jó? E a resposta sonora e retumbante é esta: sim, eles eram amigos de Jó. Mas então qual era o problema deles? O problema deles é que num dado momento eles começaram a ser teólogos, entre aspas, filósofos, pensadores, e desenvolveram uma lógica cartesiana de causa e efeito, e pensaram assim: ninguém sofre sem causa. Quando alguém está sofrendo, é porque fez alguma coisa errada. E ao pensar que Jó está sofrendo porque fez alguma coisa errada, eles não só pensaram, eles falaram. E eles não só falaram para Jó. E eles assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios, e acusaram Jó de ladrão, acusaram Jó de adúltero, acusaram Jó de louco, acusaram Jó de Deus ter matado os filhos dele porque ele era louco, acusaram Jó de ter ficado rico porque roubou dos órfãos e das viúvas, enquanto Jó era os olhos dos cegos, as pernas dos aleijados e o amparo das viúvas, e massacraram Jó com as suas críticas mais insanas, mais desumanas e mais cruéis. Passaram Jó debaixo do rolo compressor da impiedade. E a pergunta é: o que Jó fez? E a resposta é: o que você e eu faríamos? Ele se defendeu, ele perguntou, ele se queixou. Para vocês terem uma ideia, Jó levantou aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. 34 queixas. Sabe qual a resposta que ele recebeu de Deus? O silêncio total. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. E eu posso lhes garantir que pior do que sofrer, é sofrer sem explicação. Irmãos, o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas.
Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, percebem que Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano. Primeira área financeira. Irmãos, não é fácil você ter um padrão de vida e do dia para a noite esse padrão cair. E você não tem mais nada. E você não tem mais crédito na praça. A segunda área é a área dos filhos. Irmãos, não é natural pai e mãe sepultar filhos, não é natural. Não é natural os filhos furarem a fila, o natural é que os filhos sepultem seus pais, e não que os pais sepultem seus filhos. Terceira área, a saúde. Irmãos, a doença nivela os homens. Pode ser o cara mais rico do país, num CTI, todo entubado, sentenciado pela morte, não tem narizinho empinado, não tem. Quando a Covid-19 devastou o mundo e atingiu tanto o Brasil, uma das histórias que mais me marcaram foi que um riquíssimo banqueiro brasileiro morreu de Covid, um homem bilionário, multibilionário, e a filha disse no cemitério algo muito, muito emblemático. Ela disse: a coisa mais insana é que meu pai, sendo multibilionário, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. A doença nos reduz ao pó da humilhação. Jó está doente, chagado. A quarta área que ele foi golpeado foi o casamento. Na hora que ele mais precisou do apoio da sua mulher, ela disse para ele: morre, homem, morre, mas morre logo. A quinta área que ele foi golpeado foi a área das amizades. Aqueles que vieram para consolá-lo tornaram-se seus acusadores. Aqueles que vieram para ser bálsamo tornaram-se vinagre. Aqueles que vieram para aliviar o seu fardo colocaram mais peso sobre as suas costas. Se vocês estão percebendo, esse homem perdeu tudo. Numa linguagem bem brasileira, esse homem está no fundo do poço. Agora, quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar: é para cima. E para cima ele olhou, e arranca do peito um brado de esperança quando diz: mais uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Ele perdeu os seus bens, ele enterrou os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu o apoio da sua mulher, ele perdeu o aconchego dos seus amigos, mas ele não perdeu a sua confiança em Deus. Louvado seja o Senhor. E ele afirmou: esse Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. E quando ele arranca do peito esse brado de esperança, Deus rompeu o silêncio. E Deus começou a falar com ele. Só que quando Deus rompe o silêncio e começa a falar com Jó, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó, e Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus resolveu falar com Jó, Deus fez 70 perguntas para Jó, todas retóricas. É como se Deus abrisse as janelas dos céus e derramasse em catadupas, torrentes caudalosas da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória, e Deus foi inundando Jó com a sua grandeza e a sua majestade, e Deus foi mostrando para Jó quão grande ele é, quão poderoso ele é, e perguntando: ô Jó, onde você estava
quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar, para elas não invadirem a terra? E Deus foi mostrando a sua grandeza e o seu poder para Jó, e diz a Bíblia que Jó foi se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida, que mudaram a sua história. E essas 5 verdades podem, nesta noite, mudar também a sua história. Que verdades são essas? Vá comigo, por favor, para o capítulo 42, porque elas estão lá. Observe aí, 42. A primeira coisa que Jó descobriu, queridos, ele reconheceu a onipotência de Deus, no verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes. Isso é fantástico. Bem sei que tudo podes. Preciso dizer algo a você. O cristianismo é 100% oposto à psicologia de autoajuda. O cristianismo é 100% contrário à teologia da confissão positiva. A psicologia de autoajuda e a confissão positiva diz que você é forte, que você tem o poder, que você tem a força, que há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? É que você e eu somos fracos. Muito fracos. Que a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E nós temos várias fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As meninas, mais espertas do que os homens, driblam isso um pouco melhor, com um bom cosmético. Às vezes acorda-se de manhã um caos, bota um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouco uma cirurgia plástica ajuda, e muito. Mas convenhamos, chega uma hora que ainda que o afamado cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, aí não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Vai, já tem um exército acampado ao meu redor. Tem outros que aproveitaram, nem cabelo tem mesmo, para não ter briga. Temos fraquezas emocionais. Ô irmãos, quantas vezes nós já choramos? Nas noites mais escuras da nossa vida. Achando que não ia aguentar. Nem um dia sequer a mais. Tristemente nós temos fraquezas morais. Já prometemos para Deus, ó Deus, eu não vou mais cometer esse erro, Senhor, eu não vou mais cometer esse pecado. E daqui a pouquinho você comete o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Nós temos fraquezas espirituais. Somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos praticamos. Somos fracos. Mas é maravilhoso você poder afirmar: mas o meu Deus tudo pode.
Para ele não tem causa perdida, para ele não tem doença incurável, para ele não tem casamento irrecuperável, para ele não tem família sem solução e sem salvação, para ele não tem problema que ele não possa resolver. Ele não conhece o que é fracasso, ele não conhece o que é derrota, ele não conhece o que é impossibilidade, ele tudo pode. A grande pergunta nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Nas palavras do profeta Isaías, o nosso Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, o nosso Deus é aquele que mede os céus a palmos, o nosso Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O nosso Deus é aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso Deus. Permita-me ilustrar de maneira tão simples. Um dia um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua, mãos dadas, quando o menino se volta para o pai e faz uma pergunta emblemática. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece-me que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. As crianças fazem as perguntas mais difíceis. E o menino perguntou para o pai assim: ô pai, qual é o tamanho de Deus? O pai não tinha uma resposta pronta para o menino de 4 anos. Ficou pensativo, continuou caminhando, calado. Quando de repente ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico nas alturas excelsas. Ele diz: filho, olha para cima. Está vendo aquele avião? O menino disse: estou vendo. Qual o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: mas muito pequeno, papai, muito pequeno. Estava muito longe. O pai pegou o menino, levou para o aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros. Chegou bem perto e perguntou: está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo. Qual o tamanho desse avião, meu filho? Esse é muito grande. É muito grande. O pai disse: pois bem, filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda descoberta que Jó vai fazer, que vai mudar a sua vida, ele vai reconhecer a soberania dos planos de Deus. Ele diz no verso 2: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amados, nada dá mais segurança para a nossa alma do que nos ancorar nesta verdade bíblica da soberania de Deus. Nós não cremos em acaso. Nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em misticismo, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em feitiço, nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós cremos que nenhuma folha cai no outono sem que Deus saiba. Deus conhece cada uma das 60 trilhões de células do seu corpo, Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro, Deus conhece o seu nome, Deus conhece o seu endereço, Deus conhece o seu CPF, Deus conhece as suas dores, Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece os seus sonhos, Ele conhece você por fora, Ele conhece você por dentro, Ele tem um plano eterno estabelecido para a sua vida, e esse plano não pode ser frustrado. Louvado seja o seu nome. A sua vida não está solta ao léu, a sua vida está nas mãos daquele que está sentado no trono e governa o universo. A terceira descoberta de Jó que mudou a sua vida está no versículo 3, confira comigo, parte B. Ele diz assim: na verdade, eu falei do que eu não entendia,
coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconhece o seu limitado conhecimento. Quando uma pessoa está sofrendo muito, ela pode ter duas atitudes. Ela pode ter uma atitude estoica, sentar no canto da sala, trincar os dentes e sofrer calada. Ou ela pode abrir o bico e falar. E quando a gente está sofrendo muito, a gente às vezes fala sem saber. Então preste atenção aqui. O sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Porque o que você não sabe é muito maior que o que você sabe. Quando você encontrar alguém que parece muito sabichão, que fica rotando em cima de você conhecimento, é porque sabe quase nada. Que quem sabe tem consciência de que pouco sabe. Quem faz barulho é lata vazia. Você já encontrou aquela pessoa que você vai conversar com ela assim? Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Aí você pergunta João 3,16 e ele não sabe onde está. Irmão, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, mais humilde você fica. Por exemplo, o que é um doutorado? Fiz doutorado, que grande. Doutorado, é? Puxa, estou admirado, hein? Doutorado. Sabe o que é um doutorado? É de um universo do conhecimento. Você pega um ponto, um pontinho. Nesse pontinho você estudou. Você é especialista nesse pontinho, mas tem um universo inteiro de conhecimento que você não entende. Então baixa a bola. Baixa a bola. Porque o sábio é aquele que sabe que pouco sabe. E Jó compreendeu isso. Isso o colocou no seu devido lugar. A quarta verdade que mudou a história de Jó está no versículo 5. Confira comigo. Ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Parece-nos contraditório com o capítulo 1, versículo 8, porque lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim sobre ele: observaste o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se dizia do mal. Agora, como é que esse homem, que Deus está dizendo que ele é o cara mais piedoso da sua geração, e Deus não tem uma opinião, Deus não é um amigo rasgador de seda, Deus tem um diagnóstico, pode fazer essa declaração: eu te conheci só de ouvir? Como é que você entende isso? Para responder, faço-lhe uma pergunta: você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Quanto você conhece? Pensa comigo naquele cidadão que nunca tinha visto o mar. Não sei se era mineiro ou goiano, brincando com vocês. Aí ele faz uma viagem para o litoral, e quando ele vê o mar, ele fica tão encantado que ele exclama: agora eu conheço o mar. Aí chega um marujo com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Lá em João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Então, sabe o que você e eu estaremos fazendo no céu, depois que nós estivermos lá 1 milhão de anos na glória? Estaremos conhecendo a Deus. Sabe o que nós estaremos fazendo lá depois de 1 bilhão de anos que nós estivermos lá no céu? Estaremos conhecendo a Deus.
Se eu posso falar de dia dentro da eternidade, jamais haverá um dia na eternidade que possamos dizer, agora eu conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora eu vou colocar a vida no piloto automático e o céu vai virar uma rotina enfadonha. Deus é inesgotável em seu ser. E nós vamos conhecer a Deus, e vamos conhecer a Deus, e vamos conhecer a Deus, e vamos conhecer a Deus. E agora eu compreendo Jó, e agora eu compreendo o profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deixa eu lhe dizer, nós só estamos arranhando a superfície. Então, quando você encontrar alguém que bate no peito, eu conheço a Deus, coitadinho, só está arranhando a superfície. Sabe o que significa isso? Não tem espaço para soberba espiritual. Quinta verdade que mudou a história de Jó, está aí no versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí eu fico chocado de novo com o versículo, porque não combina com o que Deus disse sobre ele. O que Deus disse sobre ele, que ele era o cara mais piedoso do seu tempo. E agora esse cidadão vem me dizer que ele se arrepende e se abomina no pó e na cinza. Como assim? Essa confissão fica adequada na boca de um ladrão, mas na boca do Jó? Como entender isso? Permita-me ilustrar. Se essas luzes se apagassem, todas elas, eu poderia derramar uma lata de piche aqui e ninguém veria nada. Sabe o que significa? Aqueles que acham que não são tão pecadores são aqueles que estão muito longe de Deus. Eu li na Folha de São Paulo há alguns anos, pastor Joel, de um cidadão pistoleiro de aluguel, em São Paulo. Ele recebeu R$3.000 para matar uma pessoa. Ele não conhecia a pessoa, essa pessoa nunca tinha feito mal para ele, nunca tinha falado mal dele. Ele recebeu R$3.000, botou no bolso, foi lá, deu 5 tiros na pessoa, foi para casa, tomou banho, jantou e dormiu. Nenhum remorso. Agora, quanto mais perto de Deus você estiver, mais consciência de pecado você terá. Eu não estou dizendo que quanto mais perto de Deus você estiver, mais você peca, não. Estou dizendo que quanto mais perto de Deus você estiver, mais consciência de que você é pecador você tem. Então, se você encontrar uma pessoa que está sempre se elogiando, está sempre batendo palma para ela mesma, está sempre se colocando no pedestal como a piedosa, está sempre fazendo um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho, pode ter certeza, essa pessoa está muito longe de Deus, porque na presença de Deus que é santo, 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 até os serafins cobrem o rosto. Bom, permita-me levar vocês ao verso 10, porque o verso 10 é a chave hermenêutica deste livro. E está escrito o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Preste atenção aqui. Jó descobriu essas 5 verdades. Deus é soberano, que os planos não podem ser frustrados, que ele é limitado no conhecimento, que ele conhecia a Deus tão pouco e que ele é pecador, mas isso mudou na sua mente, mas Jó ainda está falido, enlutado, doente, abandonado pela mulher, acusado pelos amigos. Qual a lição que eu tiro aqui, irmãos? Às vezes nós queremos que Deus mude as nossas circunstâncias sem mudar nossa cabeça.
Primeiro Deus muda a sua cabeça, depois Deus muda as suas circunstâncias. Primeiro Deus muda o seu entendimento, depois Deus muda a sua história. A grande pergunta, pastor Joel, para mim nesse texto é: por que é que Deus só mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos? Por quê? Permita-me uma pergunta. Vocês já chegaram naquele nível espiritual? Eu ainda não. Que ninguém mais fala mal de vocês. Já chegaram nesse nível? E muita gente fala mal de mim todo dia. Então, já que acho que está todo mundo no mesmo nível, permita uma segunda pergunta. O que você sente quando alguém fala mal de você? Levianamente, acusa você de que você não fez, você não deve. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, falaram para Jó que Deus matou os filhos dele e botou a culpa nas costas do Jó. Falaram que Jó tinha enriquecido, que tinha roubado os órfãos das viúvas. O que vocês acham que Jó sentiu? Ficou feliz? Quando alguém fala mal de você, você volta para casa pulando de alegria, glória a Jesus, estão falando mal de mim, vou até dormir melhor essa noite. É assim que você reage? Eu tenho certeza que Jó estava com o coração muito pesado. Por isso que ele se questionou, ele perguntou, ele se defendeu, ele questionou, ele lamentou. Sabe o que Deus está falando para esse cara? Meu filho, saia desta arena da autodefesa, com o coração machucado e ferido, e entre na brecha da intercessão pelos seus acusadores. Comece a orar por eles. Sabe por quê? Você não consegue orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. Marcos 11, 25 diz isso. Ou você tem mágoa, ou você ora. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. E quando Jó começou a orar pelos seus amigos, espremendo o pus da ferida da mágoa, Deus restaurou a sorte de Jó e devolveu tudo em dobro para ele. Talvez, meu irmão, você vai precisar perdoar. E talvez você vai precisar de orar por quem você está machucado e ferido. E se você quiser uma chave de virada na sua vida, não vai ser com defesa e não vai ser com mágoa, vai ser com oração. Eu vou dizer uma frase aqui, se você esqueceu o sermão inteiro, mas guardar a frase, me dou por satisfeito. E a frase é esta: cuide bem da sua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que orar. E quando você ora, Deus defende você. As 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. A primeira área que Deus restaurou foi a saúde dele, versículo 16, ele teve ainda ali, a partir dali, 140 anos, viu os seus filhos, os filhos de seus filhos até a 4ª geração, e eu quero crer que não ficou nem cicatriz, nem sequela. Eu quero dizer para você que Deus é o mesmo, e Ele ainda cura hoje. Ele é o Jeová Rafa. Ele tem todo o poder. Ele cura. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. A segunda área que Deus restaurou foram as finanças. E você vai ver isso no verso 10, quando diz que Deus devolveu tudo em dobro, e você vai ver a quantificação disso no versículo 12. Meus irmãos, nós vivemos um momento muito crítico no Brasil. Muito crítico. Tem muitas empresas despedindo funcionários. Tem muitas empresas fechando as portas. Tem muitas empresas saindo do Brasil, indo para outros países, como o Paraguai, por exemplo. Tem muita gente com a vida financeira bem complicada, gente endividada.
Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus da restituição. Ele pode restituir aquilo que foi perdido e dar-nos em dobro. A terceira área que Deus restituiu a Jó foram as amizades, versículos 6 a 8, 7 a 9, melhor dizendo. Deus vai falar para os amigos de Jó que acusaram Jó. Vocês estão lembrados daquele cara que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo do que vocês. E eu vou restaurar vocês no dia que vocês forem lá no homem que vocês criticaram, para que aquele homem que vocês criticaram ore por vocês, para eu restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Se você andar com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Quando você ora, Deus restaura as pessoas por quem você ora, e Deus restaura você que está orando. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. Tem alguns comentaristas bíblicos que acham que Jó casou com outra mulher. Como a Bíblia não diz, eu estou inclinado a crer, como dizia o pastor Russell Shedd, para não ser tão categórico e dogmático, que ele casou, claro, com a mesma mulher. É assim que eu entendo o texto. Agora, eu queria que vocês pensassem comigo só por um minuto, como um brasileiro, cabeça de um brasileiro. Quando Jó estava numa magrela, a mulher dele disse para ele assim: morre, homem, morre, mas morre logo. Agora o Jó está curado, bonitão, mais rico ainda, no topo da pirâmide social. O que vocês acham que ele falaria para ela? Morre, mulher, morre, mas morre logo. A fila andou, minha filha, a fila andou, estou noutra agora. Só que Deus, irmãos, é especialista em pegar cacos, vasos quebrados, e fazer vasos novos. Deus é especialista em pegar um casamento machucado, com tantas mágoas, com tantas feridas, e passar o óleo terapêutico do Espírito Santo, fazer tudo novo. Não tem casamento irrecuperável para Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui, como é que você que está nos assistindo está vivendo, mas tem muita gente que está pensando que o divórcio é a única saída. Tem muita gente que está no casamento só por causa dos filhos. E eu quero dizer para você que Deus pode restaurar o sentimento, que Deus pode restaurar o relacionamento, que Deus pode derramar espírito de perdão, que Deus pode recomeçar essa história, e o vinho que Jesus transforma é melhor do que o vinho anterior. Finalmente, a quinta área que Deus restaurou foram os filhos. O versículo 13 diz que Deus deu para Jó mais 7 filhos e 3 filhas. E alguém questiona, bom, se Deus deu tudo em dobro, e se Jó tinha 10 filhos antes, ele devia ter agora quantos? 20. E alguém questiona, então ele não restaurou tudo em dobro. Mas aí entra um aspecto muito importante. Uma expressão que nós às vezes usamos e não deveríamos usar. É muito comum você escutar assim, de uma pessoa crente: ah, perdi meu avô, se referindo à morte, perdi minha avó, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi meu filho, perdi minha filha. Você perde alguém ou você perde algo quando você não sabe onde está esse alguém ou esse algo. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, compreendemos que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós, crentes, cremos que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
como aquele pai que voltava do cemitério, depois de sepultar o seu filho, e um amigo veio lhe dar um abraço e disse: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Eu disse: não, eu não perdi meu filho, eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Então agora Jó tem 10 filhos no céu, agora Jó tem 10 filhos na terra. Deus restituiu completamente. Este é o nosso Deus. Sabe o que Satanás queria? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. A este Deus rendemos a honra e a glória nesta noite. Amém.